Bom, quase boa tarde. É uma honra participar desse evento. Como disse o Alder, olhando daqui, que a gente olha tão pouco, geralmente a gente está participando daí, né? Então, eu queria chamar, sem mais delongas, a mesa para participar aqui, né? Então, vamos lá. Pablo Benetti. Calma, já vou falar, calma. Estou muito ansiosa, calma. Gilson Lopes, Carlos Porto, Luiz Madeira. Eu estou chamando antes e apresentando depois, porque a trajetória deles é muito longa. Então, é bom que eles apresentem sentados, exatamente. Olha só, eu falei para o Pablo que eu ia deixar todos se apresentarem. Eu vou mostrar aqui o que eu tenho de apresentação de vocês. Eu acho que é muito pouco. Eu conheço mais do que está aqui. Então, vamos lá. Luiz Madeira, doutor em urbanismo, servidor público da Fundação Oswaldo Cruz. Carlos Porto, Rio Urbe, Parque da Catacumba. Gilson Santos, Lopes e Santos, engenhão, Favela Bairro. Pablo Benetti, ex-presidente da URJ Rio Santos. Acho melhor vocês completarem. Vamos lá, senhor. Bom dia a todos. Eu me chamo Carlos Porto. Eu entrei na escola aqui de arquitetura no século passado, provavelmente antes dos pais das nossas alunas terem nascido, ou seja, eu entrei em 1963 e saímos em 1967. Eu e Gilson, especialmente, da mesma turma da escola. Naquela altura, nós éramos a terceira turma que saía da Praia Vermelha para o Fundão. Aquela década de 50, o final da década de 50, tinha sido muito animadora para o Brasil. A gente tinha ganho a Copa do Mundo em 58, Maria Esther Bueno no tênis, a Palma de Ouro com o Pagador de Promessas, em Cannes, Éder Joffre, campeão mundial, enfim, Brasília, inaugurada em 60, com uma nova visão prática da arquitetura moderna e do urbanismo contemporâneo, enfim. Quando nós ingressamos na escola, infelizmente, em 64, houve uma puxada de freio de mão que foi o início da ditadura militar. Isso alcançou a mim pessoalmente de forma séria, né, vamos dizer assim, porque o mundo externo te convidava muito mais à sua atuação do que exatamente a escola. Então, por conta disso, eu fui um aluno relapso, né? O Gilson falou de professores que eu não tenho ideia, né? Eu vou contar só um exemplo. Durante a escola, nós fomos escolhidos, o Gilson está conosco, como a gente estava no 5º ano da escola, como a equipe que ia representar a escola na Bienal de São Paulo, a Bienal de 67. Muito bem. Então, naquela história, a equipe da Bienal, eu aproveitei para não vir à aula, né? Muito bem. Um dia eu estou no edifício do Patrimônio, lá no Gustavo Capanema, com o Sérgio Porto, meu amigo, que era do Patrimônio, e o professor Augusto Silva Teles. E o Sérgio disse: Augusto, esse é aluno seu do 5º ano. O Augusto olhou assim, engraçado, não estou lembrado. Eu digo: pois é, professor, enfim. Então, durante a escola, eu acabei buscando a formação fora da escola, né? Trabalhei com bons arquitetos, tive a possibilidade de ter mestres importantes, doutor Augusto Guimarães, urbanista, o homem que colocou Brasília no chão em 1 para 1, Sérgio Porto, arquiteto também do Patrimônio, Jaime Zettel, que foi presidente do IFAM, e
Marcos Vasconcelos e alguns outros colegas com que a gente trocava figurinha. Mas eu era um aluno ausente da escola. Naquele momento, era muito difícil ser da escola, havia delatores, enfim, era uma época áspera, né, vamos dizer assim, e a nossa formatura nós acabamos optando por fazê-la no Museu de Arte Moderna e não como era habitual fazer aqui dentro da escola, exatamente para poder ter um pouco de liberdade. E o nosso paraninho foi o Dr. Oscar Niemeyer, no dia 15 de dezembro de 67, quando o Oscar fazia 60 anos. Né? Então foi uma emoção muito grande, ele foi aplaudido de pé e, vamos dizer assim, foi o último gesto de oposição àquilo que a escola tinha se transformado. Havia sempre um pouco de presença policial na coisa. Felizmente esse tempo passou, embora a gente tenha que estar sempre atento e permanentemente atento para que ele não volte. Um abraço. Deixa eu só fazer um aviso, gente, eu queria fazer um aviso aqui, pedir para todos os estudantes colocarem nos grupos de WhatsApp para virem para cá, porque eu acho que funciona muito mais do que eu ficar chamando em grupo do DARF, um grupo de não sei aonde. Coloquem nos grupos de vocês para eles descerem. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui a nossa... Você vê que a FAO 80 anos é uma FAO jovem. Bom dia a todos. Meu nome é Gilson Santos e muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Depois do péssimo exemplo que esse meu amigo deu para os estudantes, faltar às aulas, não conhecer os professores, vamos tentar botar a bola no chão. Hein? Não, eu vim de Petrópolis estudar no Rio de Janeiro e tive o prazer de passar para a faculdade e vim morar aqui no alojamento que parece que já mudou de lugar aqui. Também tive essa dificuldade de locomoção que eu acho que vocês hoje não têm, da gente entrar e sair da faculdade. Mas era um período que a gente tinha um prazer grande de estar aqui numa faculdade que recebia a todos, com bons professores, com uma equipe de profissionais atuantes no mercado de projeto. E quando eu estava na faculdade, tive a indicação para trabalhar no escritório do Paulo Cazé, onde fiquei lá com ele 14 anos. Trabalhei na Cisal, que é uma construtora que era importante na época aqui no Rio de Janeiro. Depois passei para o escritório dele direto e fizemos então depois um escritório que foi conhecido como Lopes Santos e Brotherhood, arquitetos, que parecia uma coisa internacional. Depois passamos para Lopes Santos e Ferreira Gomes, secos e molhados. Mas trabalhamos nessa área desde 79 como escritório independente e estamos até hoje aqui, participamos. Uma das fontes de trabalho são os órgãos municipais que convidam, que fazem os concursos, e algumas estaduais também. Trabalhei para o Estado e trabalhei para a Prefeitura em vários projetos. Ultimamente participamos do Pan-Americano, fazendo projetos esportivos com sociedade com o Porto e com a oficina de arquitetos, que tem professor aqui, trabalha aqui hoje. E tivemos uma gama muito grande de clientes, que é o que vai acontecer com vocês se vocês forem para o mercado trabalhar para vários tipos de projetos. Você vai trabalhar para banco, para fast food, eu trabalhei para construção civil, a especulação imobiliária, e para o governo, nos entes de Estado e município, e estão atuando até hoje aqui. Bom, boa tarde já a todas e a todos, né? Aqui eu sou ex-professor, ex-diretor, ex-proreitor, que isso é só uma entidade praticamente, porque não existe só o passado, né? Mas eu sou real, vocês estão vendo uma pessoa real, você tem que acreditar, porque o ex, enfim.
eu fiz uma pequena apresentação, né, tentando responder a pergunta que me mandaram, né, como a faculdade pode intervir na construção de cidades mais equânimes. Professor sempre tem esse vício eternamente professor, então, vocês me desculpem aí, vai ser um pouquinho diferente do que me antecederam. Pode passar. Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante que nas salas de aula todas as expressões da desigualdade apareçam, mas com uma certeza muito clara, e o Sérgio já adiantou isso, é no espaço urbano que se cristaliza essa desigualdade. E o espaço urbano é o nosso objeto privilegiado de atuação. Então, não tem nada mais próximo da nossa profissão que o enfrentamento das desigualdades. E essas desigualdades têm um mote central na luta pelo direito à cidade. E, no sentido que o Lefebvre propõe, a luta pelo direito à cidade, que é o direito ao projeto da cidade. É bem diferente do que a ONU propõe. A ONU propõe o direito à cidade, o direito ao consumo da cidade, que é meritório face à desigualdade, mas o que o Lefebvre propõe é muito mais revolucionário no sentido de participar diretamente do projeto da cidade. E projeto, e espaço, e cidade são nossos objetos privilegiados de atuação. Então, pensar o direito à cidade como direito ao projeto, a primeira coisa que requer é pensar quem são os atores desse projeto urbano. Essa é uma mudança que o Sérgio também apontou muito claramente, da poética modernista, praticamente um arquiteto que sabia de tudo, né, para um arquiteto que começa a entender que seu conhecimento é limitado e que a escuta é fundamental nesse processo. Então, entender o projeto urbano supõe ouvir e dar protagonismo a variados atores políticos, poder público, mercado, sociedade civil organizada. Pode passar. Saber profissional é saber ouvir e entender a correlação de forças, que não deve suplantar nenhum dos atores, mas também lutar fundamentalmente pela voz do que não tem voz. O que a Gisele colocou aqui é um depoimento emocionante disso, porque eu também trabalho, não tanto quanto ela, no Raiz desse movimento, mas tenho uma relação com essa instituição. E uma das questões que a gente sempre fala, o nosso presidente Lau Alan, é o diálogo de surdos, né? Quer dizer, é muito comum, na inter-relação com o poder público, você, sinceramente, tem um pacote pronto, né? Pode passar. Entender que o projeto urbano é a solução de um problema. Mas como se formula esse problema desde o saber profissional, que é a nossa área de atuação? Pode passar. Então, nesse livro que eu publiquei em 2019, na pandemia, né, podem comprar, se quiserem comprar, é bom que sobre um dinheirinho para mim, né? Mas, enfim, eu acho que tem 3 categorias que são fundamentais, que é contexto, programa e conceito. Eu domino essas 3 categorias, é o que dá como resultado o projeto urbano. Pode passar. Contexto. Falamos muito de favelas. O que é o contexto? É a ideia do local da cidade, do local da favela na cidade, da favela no bairro, da favela na história. Mas é muito mais também entender a dimensão simbólica. Isto é, sem ouvir os sofrimentos de pessoas que durante muitos anos construíram sua própria moradia, não só a moradia, mas o próprio local a própria urbanização, é impossível entender essa noção de contexto. Programa. O programa é o ponto de discussão, porque geralmente o que você tem, por exemplo, no PAC do Alemão, que a Gisele sabe muito bem, o que nós assistimos como programa foi basicamente o desejo do Estado. Mas os moradores foram realmente silenciados nessa elaboração do programa, que é a base de qualquer intervenção, né? E o conceito que vem da leitura do contexto, do programa, da história da urbanização de favelas, de Carlos Nelson, de Padre Artola, de tantas pessoas que pensaram esses projetos anteriormente. E nesse sentido, assim, faço
coro com a homenagem ao Luiz Paulo Conde e ao Sérgio, porque quando eles fazem os concursos de metodologias do Favela Bairro e do Rio Cidade, fazem uma questão importantíssima para a nossa classe, que é pensar, de alguma maneira, como o saber que a gente tem acumulado deve ser colocado em prática para você fazer um projeto urbano. Áreas de pobreza, como entra a universidade nessa questão? Eu acho que áreas de pobreza e desigualdades espaciais devem fazer parte do objeto de estudo, teórica e praticamente. Isso significa, de quando eu fui diretor da faculdade em 2002, 2006, nós implantamos essa disciplina que a Gisele fez referência, projetos de urbanização alternativa, que eu fui professor há muito tempo junto com Julieta, junto com Luciana, depois, no último tempo, com a Solange. E a Solange continua nesse trabalho de inter-relação. Nesse sentido, a extensão universitária é fundamental, porque a extensão universitária é a porta de entrada de novos problemas na universidade. A gente, quando discutia muito as cotas, que inclusive foram bastante combatidas aqui dentro, né? Nós dizíamos para que é importante que essas camadas da população que não tiveram acesso à universidade possam entrar, mas muito mais importante do que isso é que os problemas que essas camadas da população trazem, junto a essas vivências, pudessem também entrar na estrutura curricular. Eu devo ser um dos caras mais odiados da UFRJ, porque foi quando, na minha atuação como pró-reitor de extensão, que implantou 10% de créditos obrigatórios em disciplinas de extensão. Mas eu acho que é importante que essas questões figurem, né, no dia a dia da universidade. Treinar profissionais na escuta antimodernista da sociedade. Isso é fundamental, entender a lógica de edificar a cidade das áreas populares, entender a lógica da autoconstrução da casa e da cidade. Pode passar? Trazer... Bom, acabou não, né? Esse acho que é o último, né? Ele encerrou diretamente. Então, trazer para a agenda de projeto na FAO, projeto urbano, entender a extensão universitária como um local de formação de desafios teóricos, práticos, políticos, saber construir alianças possíveis com as forças populares, ter a humildade de reconhecer o saber popular, soluções técnico-políticas inovadoras e aproveitar os 10% de crédito na extensão para criar semente de novas formas de atuação na universidade, que preparem nossos futuros profissionais para serem agentes ativos no exercício do direito ao projeto na cidade. Agora sim, acho que acabou, né? Então, para encerrar, eu diria que me parece que colocar isso na agenda da faculdade é abrir um horizonte de trabalho enorme para todos que daqui para frente estão se formando e porque hoje está nessa universidade. Passei 2 comerciais muito pequenos, assim como o Conde, não fui diretor, não fui presidente do IAB, mas sou militante ativo do IAB, junto com o Sérgio também, com tantos colegas que estão aqui. Há 2 concursos abertos no IAB, um encerra no dia 23 a inscrição encerra no dia 23 de setembro, um concurso para requalificação do Centro Histórico de Resende, ou seja, um concurso diretamente de projeto urbano, convido todos vocês a participarem, e tem um segundo concurso também aberto, que é para arena multiuso e centros de convenções também em Resende. Então, estão todos convidados e obrigado pela oportunidade. Bom, gente, bom dia. Bom dia, alunos. Bom dia, alunos. Pô, gente, vocês tinham que chamar os colegas, né? Pô, é um privilégio estar com esses 3 aqui na mesa. Enfim, e é uma satisfação enorme, gente, estar aqui podendo reencontrar vocês num espaço que eu acho que eu dediquei, do ponto de vista da minha formação, uns 14 anos, que eu fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado aqui, né? E eu sou calouro aqui nessa mesa, né? Tenho só 33 anos de formado. E assim, eu acho que o que há de específico nesse momento, né, que a gente se formou, na verdade foi em 92, essa década ela tem muita coisa interessante
entre outras coisas, o privilégio de, assim que nós nos formamos, a gente tinha como secretário de urbanismo, como vocês viram, Luiz Paulo Conde, e como secretário de habitação, o Sérgio. E, entre outras coisas, para além da condução de uma política que foi bastante transformada, e eu posso afirmar, principalmente na Secretaria de Habitação, que, na verdade, foi criada, né? Então, você definiu uma nova política de habitação para o Rio, que foi super importante. Você teve essa coisa dos concursos, né? A importância dos concursos para toda uma geração. Concurso não é só oportunidade de trabalho para arquitetos e suas equipes interdisciplinares, né? Os concursos, eles democratizam o debate sobre a cidade. Os concursos, eles permitem que você tenha uma apropriação coletiva dos desejos e das disputas sobre os desejos, sobre os sonhos. Quando o Pablo comenta sobre o direito à cidade, né, Harvey comenta que o direito à cidade, como ele já afirmou em parte na frase, ele não é só uma disputa pelo consumo da cidade, uma disputa equânime sobre o consumo da cidade, mas é uma disputa sobre o sonho da cidade, né? Qual é o sonho que vai prevalecer enquanto perspectiva de futuro. Então, esse é um elemento muito importante, né? Enfim, e eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, antes de eu entrar na arquitetura, eu fiz 2 anos de engenharia. E ali eu tive certeza que eu não queria ser engenheiro e eu queria incorporar na minha formação um lado que era estético, por um lado, por outro, uma responsabilidade social, que depois se transforma numa responsabilidade socioambiental bem mais forte. E isso o arquiteto ele tem, enquanto uma articulação entre facetas de apropriação de conhecimento, mas também da prática profissional. Além disso, assim, eu acho que essas coisas que eu procurava quando eu vim para a arquitetura, elas estavam muito presentes no projeto urbano, né, no urbanismo. Que naquela época a Daniela comentou assim, por que quando eu fiz graduação tinha só 2 disciplinas de urbano, quando eu fiz só tinha uma. E era assim, era uma formação muito frágil e a gente tinha que buscar isso em outras frentes. E não tinha web, não tinha internet que tinha hoje, né? Você tinha uma biblioteca que tinha lá suas lacunas, suas falhas, a gente fazia contrabando de livro internacional para a gente ter acesso a conteúdos, então não era fácil nesse sentido, né? E assim, então o Rio Cidade, entre outras coisas também, foi um enorme aprendizado, né? Para nós, principalmente, mas eu entendo pelas falas dos outros colegas, que foi para todo mundo. Não é? Foi o momento onde a gente pôde aprender pelo debate. E essa ideia, e aí foi uma marca muito grande para a minha vida profissional, de poder atuar de forma claramente interdisciplinar. Eu não lembro, nos 33 anos, de eu ter trabalhado sem ter outras disciplinas discutindo comigo o objeto da cidade, porque, enfim, o meu foco de ação foi planos e projetos urbanos. Então, eu sempre trabalhei com outras disciplinas, com muitos colegas, aprendi muito com todos, não é? E, a partir de um determinado momento, quando a gente passa a influir mais diretamente na gestão urbana, a gente passa a atuar de forma intersetorial, que é, além de interdisciplinar, a gente entende que as soluções para a cidade não estão só no desenho do projeto, mas muitas vezes a sua implementação, aliás, muitas vezes não, todas as vezes, a sua implementação ela depende de um conjunto de outros setores da sociedade, que estão no poder público, mas também estão na sociedade como um todo. Então, são 2 fatores super importantes, né, que é a interdisciplinaridade e a intersetorialidade. Intersetorialidade, inclusive, vocês vão ver um pouquinho à frente na minha fala, que é um elemento muito importante quando a gente dialoga com o campo da saúde urbana, né, porque ela entende que todos os efeitos benéficos e maléficos na saúde que acontecem não só pela gestão dentro do setor saúde, mas fundamentalmente da forma como você articula um conjunto de outros setores, né, que têm impacto diretamente na saúde e na qualidade de vida. E aí, é claro, a gente deve entender também que o território é um espaço onde esses setores eles se integram, então a ideia de projeto urbanístico integrado é uma tentativa de fazer uma articulação setorial sobre um resultado espacial, que não garante a apropriação futura, né? Porque eu tenho, por exemplo, uma política que é concentradora de renda, mesmo que você tenha um desenho maravilhoso, ela vai continuar concentrando renda. O que demanda de nós, arquitetos, não só uma percepção de projeto e implementação, mas de incidência
na política pública, de uma forma geral, para garantir que um conjunto de outros setores atuem no sentido da equidade na cidade. E aí, enfim, a minha proposta de fala é um pouco essa articulação entre a minha trajetória profissional e como é que ela dialoga com a equidade. E o que vocês estão vendo ali, por exemplo, já é a dissertação de mestrado em cima de uma avaliação qualitativa do programa Rio Cidade, que eu atuei diretamente em Campo Grande, do ponto de vista da equidade, né, da distribuição de renda. Foi muito acertado, né, se fazer, né, um Rio Cidade em Campo Grande. A primeira fase foi muito concentrada, né, Sérgio, na Zona Sul e em alguns setores mais privilegiados da Zona Norte. A fase 2 não, já tentou fazer uma reversão de expectativas nesse sentido, indo para áreas que demandavam também obras importantes e que não concentravam tanta renda assim. Então, a equidade, como o Pablo comentou, não diretamente, mas indiretamente, ela está no próprio desenho do programa e nas escolhas que você faz, mesmo dentro de um programa que pode estar desenhado de forma progressista, no sentido dos seus princípios. Quando a gente fala do Estatuto da Cidade, e aí, discordando só um pouquinho do Sérgio Magalhães, que é um grande mestre, né? E, enfim, gosto muito de muitas linhas de raciocínio que você propõe, mas o Estatuto da Cidade ele foi fundamental para uma definição política intersetorial do ponto de vista do arquiteto na relação com a cidade. Porque o arquiteto não é o único profissional que fala sobre a cidade, tantos outros falam, sociólogos, geógrafos, tantos outros, economistas, mas ele tem um papel protagonista nesse debate, né? Então, assim, uma lei, né, que ela define claramente quais são os princípios e oferece uma carta de instrumentos para você incidir diretamente sobre o desenvolvimento urbano, ela é fundamental. O que ela não tem? O que ela não tem é realmente um conjunto de definições que permitiriam fortalecer o desenho urbano e o projeto e a intervenção direta. Mas isso se entendia no momento da sua concepção que era um papel dos municípios, que na Constituição de 88 eram protagonistas no ordenamento da ocupação do solo. Então, Então, assim, a importância a partir da lei definida, a lei não garante nada, mas é a disputa pela lei, é a disputa pela implementação da lei. E essa disputa, ela efetivamente pode acontecer porque ela legitimou posturas importantes. E disputas, como a que você comentou, sobre eu vou na Câmara fazer uma disputa sobre a condução de uma determinada política, muitas vezes, e você vai poder lembrar, que os discursos se pautam onde? Se pautam na Lei de Desenvolvimento Urbano, que é o Estatuto da Cidade, em cima daqueles princípios. Então, é uma lei fundamental, é uma lei que pauta... Caraca, só 2 minutos? Vamos lá. Eu tive 10 ou eu tive 15? Os calores são sempre prejudicados, hein? Mas eu estava na questão do estatuto, do direito, enfim, vou fazer um salto, gente, porque eu quero chegar naquela imagem lá. Enfim, gente, então, assim, na minha trajetória, participei de muitos concursos, com muitas equipes, muitas licitações, e tiveram 2 fases importantes que eu vou só citar aí no debate, enfim, se der tempo a gente comenta alguma coisa, que é assim... que é uma característica da trabalho, que eu vou falar agora, mas assim, é muito interessante, que eu tento misturar tanto formação, né? Fiz doutorado, se pudesse ter feito antes, eu teria feito. Eu tenho uma dedicação em ensino, dou aula desde 99, eu passei pela UF, hoje eu sou professor da PUC, num período muito pequeno, porque eu sou servidor público, né? Então, para que eu garanta, né, uma dedicação adequada, que eu dou até um pouco mais do que 40 horas, mas, enfim, eu não posso dar mais que 6 horas, mas estou presente dando aula sempre, porque os alunos me ensinam demais. E os debates com os outros professores também é sempre muito enriquecedor. Estou sempre presente na pesquisa, estou presente na assessoria técnica, e aí a assessoria de forma ampla, mas, enfim, a gente pode entender, inclusive na discussão que teve na mesa anterior, a importância da ATIS como uma ATIS, Assessoria Técnica Habitação e Interesse Social, acho que todo mundo sabe aqui, né? Mas eu estou falando para os alunos principalmente, enfim, ela tem uma importância enorme do ponto de vista político e estratégico na inserção atual, né, dos profissionais, entre tantas outras formas, e, enfim, uma coisa que foi muito importante, claro, na minha trajetória, foi que, a partir de 2003, eu comecei a prestar serviços para a Fiocruz, principalmente no campo do planejamento, elaboração de planos, projetos, condução de programas, até que, em 2006, eu
sou incorporado como servidor e, nesse momento, eu passo a fazer a coordenação de vários outros programas por dentro. Bom, enfim, estive na Fiocruz Mata Atlântica, onde a gente pôde fazer um exercício muito interessante. Estou acabando, Júlio. Um exercício muito interessante de articulação interdisciplinar que buscava fazer a integração entre saúde ambiental e saúde urbana, de forma muito complexa entre as duas. Enfim, é uma pena, depois vocês entram lá em Fiocruz Mata Atlântica, que vão ter algumas coisas interessantes lá, ou no Insta também, e a partir de um determinado momento, e a gente fazia o que eu chamo de ATIS integrada, que é uma ATIS muito mais ampla, que não lida só com melhorias habitacionais, regularização fundiária, saneamento ecológico, etc., mas lida com essa articulação com um conjunto de outras ações integradas, buscando oferecer protagonismo para a população. E, desde 2016, eu contribuo diretamente, e aí já finalizando, com um programa institucional, Territórios Sustentáveis e Saudáveis, né, que é um programa que ele acabou se estabelecendo formalmente na Fiocruz em 2019. Aí, nesse momento, eu já estou no doutorado, e quando eu saio no doutorado, eu sou convidado para ser o coordenador desse programa, né, que é um privilégio enorme, que é o que me permite também refletir muito mais profundamente sobre o papel interdisciplinar que o arquiteto pode ter na ação territorializada que busca promover saúde e sustentabilidade. Então, para além da questão da reforma urbana e do direito à cidade, eu incluiria 2 eixos muito importantes, não só na formação, mas na prática e no interesse, né, dos alunos de agora, que é a sustentabilidade urbana e a saúde urbana como 2 campos fundamentais, intrínsecos, que dialogam na relação direta com a percepção e a incorporação na prática do direito à cidade. Desculpa, gente, se eu me alonguei, mas, enfim, a vontade era falar muito mais, porque vocês me empolgam, enfim, aquela coisa. Gente, olha que mesa legal. Eu não disse o tempo para ninguém. Todo mundo, foi o único que eu precisei dizer para o Luiz. Todos têm uma noção clara, é isso que faz parte, inclusive, da gente, saber, todos de cabeça branca, né? Tem alunos meus aqui, ex-alunos de cabeça branca, que dizem que eu não posso dizer que eu sou professora, porque eu envelheço eles, eu me envelheço, mas eu acho que não, eu sempre me rejuvenesço ao ser professora de quem tem cabelo branco. Então, é isso. Eu queria trazer o tema, eu pedi para eles se apresentarem para agilizar um pouco isso, que eu queria entrar no tema da mesa direto, né? Porque cada um foi falando um pouco do que seria essa cidade equânime, né? Que não é uma coisa tão clara para todo mundo, assim, né? Eu acho que cada um pode falar um pouco mais, assim, sobre essas dimensões mesmo. Eu acho que tem uma questão que o Sérgio trouxe aqui, logo quando ele mostrou os quadradinhos dele, lá, que é isso. A cidade foi... E Carlos Nelson dizia isso, né? A cidade foi construída... A maior parte da cidade está construída por todo mundo. Por todo mundo, assim, o Carlos Nelson dizia que esses sobrados que a gente preserva e tal, os que compõem o conjunto urbano, foram construídos por todo mundo, não é? E depois a gente pega e tira eles, né? É uma coisa que eu acho muito complicada. Então, eu queria trazer esse tema da cidade equânime para vocês e o que a gente pode contribuir, porque eu acho que, como arquiteto urbanista, a gente contribui sempre. Não tem como não contribuir, né? E eu acho que... só uma última palavra aqui, que é a seguinte... A FAO faz 80 anos, mas como o Sérgio está cada vez mais nova, cada vez mais rejuvenescida, eu acho que a gente fala assim, puxa, e a gente está fazendo está abrindo os 80 anos com temas novos e inovadores, trazidos por pessoas de todas as épocas. Então, eu acho que isso é muito importante, entendeu? Eu acho que a gente... trazer essa construção coletiva de tantos anos. Então, eu queria que cada um falasse um pouco sobre como é que, com os projetos que vocês fizeram, com as atuações que vocês tiveram com essa preocupação de construir essa cidade mais equânime. Muito bem. Quando eu formei, eu entrei no serviço público. Eu fui trabalhar numa empresa pública que naquela altura chamava-se SUSEMI,
era uma superintendência de serviços médicos, responsável pelos projetos e pela construção de hospitais, centros médicos, etc. E no serviço público sempre trabalhei em obra. Eu gostava de obra, ia para a obra, fiscalizava a obra, acompanhava e pouco sentado na prancheta. Essa prancheta ficava por conta de um tempo livre, disponível, em que eu trabalhava no meu escritório, enfim, tentando sobreviver e ganhar um pouco mais. Muito bem. Acho que trabalhar no serviço público é efetivamente extraordinário para um profissional, porque você está projetando para a cidade, projetando para todos, projetando ou executando para a coletividade. Nessa passagem pelo serviço, eu fiquei muito tempo em obra, até que o Conde, quando arquiteto, secretário de Urbanismo, fez um convite para que eu fosse trabalhar na Rio Urbe, que naquela altura era a empresa pública de urbanização, e me convidou para ser diretor de projetos da Rio Urbe, etc. Muito bem, ali eu já tinha trabalhado em prancheta no departamento de parques, quer dizer, eu de uma certa maneira, eu brincava que eu fiz uma endoscopia do serviço público, porque eu trabalhei em urbanismo, no departamento de parques, trabalhei em obra, prefeitura, escola, e na época da Rio Urbe, ele me pediu para estudar um projeto de um estádio municipal. Naquela altura, a Rio Urbe possuía uns terrenos na Barra, havia sempre uma disputa entre o estádio do Maracanã, que era estadual, e a prefeitura nunca conseguia dispor de um espaço esportivo, e naquela altura eu fiz um estudo para um estádio municipal na Barra. Posteriormente, depois de formado... está ele aí. Depois, não era esse, era o antecessor dele. Depois de aposentado, a gente acabou, como havia estudado o projeto profundamente, eu e o Gilson, né, a gente foi convidado para participar vamos dizer, do desenvolvimento desse projeto que acabou sendo o Estádio Olímpico João Avelange, etc. De uma certa maneira, isso coroou a minha ação como arquiteto, a minha atividade como arquiteto, porque foi um privilégio você poder passar e estar lá aquele edifício daquele tamanho, etc., que vai durar, espero, muito mais do que eu. Né? Eu não sei se tem outros projetos aí que eu anotei. Pois é. Na prefeitura também eu tive a possibilidade de fazer esse centro cultural Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, que é um projeto que foi muito simpático executar e foi muito bem feito, foi muito... um projeto bonitinho todo. O que mais? Tem outro? Sim. Esse trabalho foi um trabalho muito bacana, porque nessa altura eu também, como arquiteto da prefeitura, trabalhei no restauro da Casa Casada. Deve ter as fotos anteriores dela. Elas estavam arruinadas. Você tem a foto? Não? Bom. Essas casas casadas, elas eram de um cavalheiro Feteira, né? Era um português que sempre imaginou derrubá-las e fazer edifício no lugar. E ele foi deixando arruinar, acabou cedendo para a Santa Casa da Misericórdia, e ela ficou uma misericórdia. Ela estava destroçada, inteiramente destroçada, quando a prefeitura assumiu a Casas Casadas a partir de dívidas do IPTU e investiu no restauro e novo uso. A gente conseguiu restaurar integralmente uma das casas, as outras tinham perdido pavimentos, enfim, estavam em estado precário, e isso foi um serviço que me orgulhou muito ter feito para a prefeitura. O que mais? Tem mais?
Ah, sim. Isso aqui é um projeto feito também ainda na época da prefeitura. É aquele pavilhãozinho que tem ali na Lagoa Rodrigo de Freitas e que na época chamava-se Pavilhão Vitor Brecheret, é no Parque da Catacumba. O Parque da Catacumba é um projeto quer dizer, o paisagismo do parque é um projeto do Renato Primavera Marinho, né? Que era diretor do Parques, e eu tive a possibilidade, junto com a arquiteta Leila Silveira, de fazer esse edifíciozinho que continua lá bonitinho e tudo. Tem mais? Tem mais? Só? Bom, na verdade eu perdi os drives externos, não abriam, então eu tive que pedir o socorro ao Gilson para me emprestar algumas fotos, e ele fez essa gentileza. É isso aí. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo, Carlos. O Carlos Porto tem um detalhe na história dele que eu fui aluno dela. Depois de 500 anos de formado, eu resolvi fazer um mestrado no entendeu? E até entrei no mestrado, eu acho que no ano 2000 e pouco. O trabalho de mestrado, curiosamente, foi sobre estádios de futebol do Rio de Janeiro e a sua relação com a espacialidade urbana naquela altura, de 1902 a 1950, ou seja, que os estádios representavam de conhecimento das cidades, né, numa cidade ainda isolada, sem aterros e sem túneis, né? Enfim. Foi muito bom. Está vendo como me rejuvenesce? Não, a gente trabalhou no projeto SAIS, na prefeitura, e aí ele ia fazer muitas obras assim, da Rio Urbo, embaixo. Eu falei, mas e aí? Ele falou, deixa. Quando a gente faz obra embaixo, faz a parte de cima, tudo melhora. Oi. O tema cidade econômica, eu entendo cidade econômica quando você tem infraestrutura e mobilidade para todos. Não adianta a gente achar que a cidade econômica só para um pedaço da cidade, que é o que acontece e que eu acho que se esbarra tanto. Luiz e Pablo explanaram bem essa parte da dificuldade de você ter os projetos aprovados e realizados. Uma grande barreira que a gente tem no projeto de arquitetura e urbanismo é você conseguir realizar. E eu acho que isso exige uma intervenção política nessa parte que a gente sempre esbarra e fica pelo meio do caminho. Estava conversando com o Sérgio sobre o plano diretor da cidade, você aprova, trabalha e discute por um tempo enorme, 4 anos, e depois que chega a hora de aplicar o plano, por problemas políticos, a gente não consegue ir para frente. Eu acho que os arquitetos, em princípio, estão no caminho de fazer tecnicamente as coisas, mas nós estamos esbarrando na área política, que eu acho que a gente tinha que ter uma participação muito maior do que a gente tem. Agora, falando sobre a trajetória profissional, eu queria também falar uma coisa para os estudantes. Eu acho que os estudantes da faculdade, vocês têm que se orgulhar da Faculdade de Arquitetura da FAU, porque a gente sente no escritório de arquitetura, quando você recebe um estagiário daqui e recebe de outros lugares, a diferença é grande ainda. Era muito maior, diminuiu muito, porque outras faculdades também subiram um patamar e ficaram assim mais perto do conhecimento geral dos estudantes, dos estagiários apresentam. Eu acho que isso aí é uma coisa que vocês devem falar entre vocês, discutir por que acontece isso. Agora, nossa vida profissional, a gente desenvolveu, como estávamos falando no início, nos Jogos Pan-Americanos, nós participamos de vários elementos, equipamentos que foram construídos, como o Estádio Olímpico, a Arena do Rio de Janeiro, o Parque Maria Lenk, Parque Aquático Maria Lenk, esse que está aí, e depois até do velódromo. Quando aconteceu o Pan-Americano, a gente teve uma boa experiência nessa área, e quando veio a Olimpíada, alguns desses equipamentos foram readaptados para ter os preceitos que os comitês internacionais exigiam, e tivemos a oportunidade de fazer um projeto junto com a oficina, que a Ana Politz, que é professora daqui também,
e o Gustavo, que é professor da UF. Está aí? Está lá. E fizemos um projeto interessante de desmistificar aquelas obras elefante branco que esses acontecimentos, às vezes, proporcionam, que é você fazer uma obra gigantesca, com dinheiro público, que às vezes depois é abandonada, você tem pouco uso e você não sabe o que fazer com elas. Tanto que quando acaba o evento programado, eu me lembro que o velódromo que a gente tinha feito, não sabiam a quem entregar a chave. Quem vai operar isso? Agora tem custos que você não considerou, só considerou para a época do evento, depois não lembra de segurança, energia. Então, isso aí foi um motivador da prefeitura solicitar, na época que veio a Olimpíada, fazer a arena do handball para uma coisa que pudesse ser transformada. E fizemos um projeto, então, que a gente chamou de projeto, que seria um transformer da arena do handball, de 12 mil lugares, para 4 escolas, o que a experiência nos mostrou, que em vários lugares isso acontece, e cada vez cria uma preocupação grande para o ente público, como explicar aquele gasto e realmente não ter uso, como tinha sido o velódromo aqui no Rio de Janeiro. Fizemos um projeto que transformaram em 4 escolas, mas por uma infelicidade não houve continuidade do governo do Eduardo Paes, e entrou um outro prefeito que quis fazer o uso daquela sugestão, daquele desenvolvimento de projeto que a gente tinha programado, e agora foram feitas 4 escolas que foram entregues agora, não com a mesma eficiência que a gente esperava, que eram todos os materiais que estavam sendo projetados não fizemos a arena do handball, para aproveitar nas escolas integralmente, fazer as escolas com pouquíssimo material novo, e não aconteceu assim por uma infelicidade política. Eu acho que a parte política atrapalha, como um todo, a parte de desenvolvimento dos projetos urbanos e projetos públicos. Mas é um prazer estar grande aqui. Olha, em 82, nós criamos com um grupo inicialmente 20 arquitetos. A ideia era criar uma cooperativa, mas a legislação não permitia, né? Depois esses 20 viraram 10 e foi um escritório que eu trabalhei durante muito tempo, que foi a Fábrica de Arquitetura, né? Na década de 90, quando é anunciado o concurso Rio Cidade, nosso escritório já tinha uma atuação muito consolidada, fundamentalmente em cinema, cadeias de cinemas, mas também tinha trabalhado como Gilson, e, enfim, qualquer um que trabalha em algum escritório sabe, né? Já trabalhava para Unibanco, para Itaú, enfim, para para Petrobras, inclusive. Então, era um escritório que já estava consolidado. Mas a oportunidade que o IAB criou ao fazer o concurso público junto com a prefeitura do Rio Cidade deu um salto enorme na capacidade de trabalho do escritório, né? Eu, naquela época, estava fazendo uma tese que chamava Projetos de Avenidas no Rio de Janeiro, tese de doutorado. E, na tese de doutorado, eu analisava as avenidas emblemáticas. As avenidas são sempre locais de enorme investimento teórico, simbólico, político, até material, né? Então, analisava a Avenida Central, Rio Branco, a Presidente Vargas, a Avenida das Américas, e fechei com a análise do Rio Cidade, porque, na realidade, quer dizer, participar desse concurso foi uma experiência extremamente interessante, né? Concursos de metodologias de projetos são sempre muito inovadores, porque obrigam a classe, obrigam a nós, arquitetos, né, a, de alguma maneira, percorrer o que se pensou sobre esses objetos de trabalho até esse momento e como você, eventualmente, formularia uma política de intervenção mais concreta, né? O Rio Cidade a gente ganhou o primeiro lugar, foi selecionado no concurso, fizemos uma Voluntários da Pátria, um projeto dificílimo, porque a Voluntários tem calçadas em linhas gerais muito estreitas, né? E a gente encontrou a solução nas esquinas, né? E batizamos aquelas esquinas do Oásis, né? O que é o Oásis? É
é um lugar que é uma miragem quando você está no deserto, né? Então as ruas eram, os quarteirões eram verdadeiros desertos, né? Porque pouquíssima possibilidade de intervenção, e esquina um lugar onde a gente concentrou todo o investimento de vegetação, bancos, travessias organizadas, etc, etc. Ainda nesse concurso do Rio Cidade, a gente formulou uma ideia que não é uma ideia nossa, mas é uma ideia que tem o germe do que depois a gente aplicou no Favela Bairro, que é a ideia da gestão compartilhada do espaço público, né? Nós usamos um exemplo de uma coisa que existe no Rio de Janeiro, que se chama Saara. Nós não inventamos a roda, né? Apenas dizíamos, se existe essa possibilidade no Saara, por que não pode existir em outros lugares da cidade? E aí, infelizmente, isso não é tão fácil. É fácil formular, mas é difícil construir. Porque você pode formular a ideia, mas se do outro lado não tem um ator concreto da sociedade civil organizada, a ideia não vai à frente, né? Quando veio o concurso Favela Bairro, eu já tinha trabalhado em favela fora do Brasil. Uma das razões de eu estar no Brasil tinha a ver com esse trabalho, porque nosso escritório era o Serviço Público da Vivienda, foi taxado de comunista, e de fato era um monte de comunista, né? Então não foi taxado erradamente, mas, enfim, fomos perseguidos, né? A maior parte dos colegas que integravam aquele serviço público não estão na Argentina, né? Onde eu nasci, né? Um está em Barcelona, outro em Paris, outro, enfim, soltos aí pelo mundo, né? Mas já tinha uma experiência de trabalho em favela, né? Só que, mais uma vez, o concurso coloca esse desafio, né? Então, eu sou eternamente grato, e eu acho que isso é uma enorme contribuição que tanto o Conde, que foi homenageado, como o Sérgio, estiveram à frente desse processo, mas o IAB também comprar essa ideia e organizar o concurso foi um salto enorme para a nossa profissão, né? A partir daí, eu diria que abriu nosso escritório realmente mudou de escala, né? Nós chegamos a ter 30 projetos trabalhando simultaneamente, projetos urbanos de enorme complexidade, com equipes muito grandes, né? De engenheiros, sociólogos, historiadores, enfim, não são trabalhos fáceis de lidar, né? Inclusive com problemas, como a Dani falou, de gestão muito sério, né? Enfim, mas eu acho que a gente intervir numa cidade mais equânime, no meu caso pessoal, nunca teve esse limite entre escritório privado, atuação privada e atuação na universidade, né? Tudo aquilo que eu passei de alguma maneira fora da universidade, de alguma maneira também se transformou em objetos de trabalho dentro da universidade, né? E quando a gente foi eleito com a Luísio, com o Levi, para a reitoria, né? Eu era para ser reitor de planejamento, né? Eu pedi para o Aloysio, falei, Aloysio, faz favor para mim, eu compro a ideia da gente fazer uma universidade, uma UFRJ melhor e tal, você sabe que estamos juntos e tal, mas me deixa trabalhar na extensão universitária. Aí ele falou, bom, se é um pedido assim, não posso recusar, né? Então, a partir daí, fui ser proreitor da extensão universitária. E a ideia da extensão universitária, eu acho que muitos professores não entendem, e muitos colegas estudantes não enxergam o potencial que essa área tem. Porque na extensão universitária que você tem a porta de acesso a novos problemas, né? A coisas que você não conhece, a processos de construção da cidade que são novedosos para você, né? Então, eu sempre imaginei, e isso não apenas na nossa área, na arquitetura, né? Perguntaram, quando fui diretor da faculdade, nós criamos, a convite do Carlos Lessa, reitor na época, o programa de extensão Vila Residencial. Tinha 23 unidades envolvidas, né? Medicina, odontologia, comunicação, engenharia, nutrição, educação física, direito, arquitetura, quer dizer, todas elas tinham um campo de trabalho possível
naquele pequeno espaço da Vila Residencial aqui da UFRJ. Então, entender isso como um potencial para a formação, acho que é fundamental. Se alguma coisa é possível fazer, eu diria, pense muito naquilo que você não conhece e tenha a humildade de ouvir o outro. Acho que é por aí que a gente consegue aprender. Minha batalha hoje continua sendo por tentar conseguir essa ideia da gestão compartilhada, público-civil da própria cidade, né, de qualquer espaço da cidade, né, e especificamente muito mais com foco nas favelas. A Gisele mencionou as audiências públicas, uma audiência pública do Plano Municipal de Habitação. A Andrea Cardoso, que está sentada ali na plateia, coordenadora de projeto da SMH, e eu sou consultor desse plano agora, né? E as audiências públicas são exatamente essa a intenção que tem, né? De ouvir a população para tentar incorporar aquilo que são novas demandas. Eu posso dizer para vocês que já tem várias demandas, vários formatos de programa que a gente não conhecia, não sabia que iria implementar e que hoje vão ser formulados como programas habitacionais. Então, essa questão de ouvir, questão de... E também não é apenas ouvir, nenhuma escuta anula a pessoa, anula o cabedal de conhecimento que você tem, mas ela o enriquece com certeza. Então, acho que seria o caminho. Obrigado. Tem muita coisa, né, para a gente explorar nesse conceito. Na verdade, eu considero talvez um dos conceitos / princípios mais importantes, né, para a gente conceber tanto na formação, como o Pablo já colocou, faço minhas as suas palavras, Pablo, que incorpora a formação e a extensão está dentro desse pacote, né? Mas, enfim, quando a gente fala sobre equidade, para que isso seja, de alguma forma, né, um objetivo importante, isso sugere que eu identifique as desigualdades. E, fundamentalmente, um outro conceito que a gente utiliza muito na Fiocruz, que são das iniquidades em saúde. Qual é a diferença entre iniquidade e desigualdade? As iniquidades são aquelas desigualdades inaceitáveis, antiéticas, superáveis. Portanto, elas devem ser prioridade da nossa ação. Ação intersetorial, interdisciplinar, enfim. Mas ela precisa ser, né, inicialmente, portanto, identificada, ser colocada como prioridade na política, onde, tanto na formulação quanto na implementação, ela precisa estar presente. Um outro fator que eu acho que soma e que talvez já estivesse indiretamente colocadas nas falas, é a forma como o diálogo se dá entre o profissional que se diz competente, não importa a formação, mas estamos aqui falando do arquiteto, e aqueles que serão, teoricamente, beneficiados com a ação onde participamos. Então, num primeiro momento, a gente não está aqui, não vai fazer um longo debate sobre processo participativo, mas a gente passa de processos participativos que são consultivos e buscam a legitimidade a partir da consulta, a outros que buscam ser deliberativos, mas ainda há uma hierarquia entre conhecimentos. E agora, nesses últimos anos, o grande debate se dá sobre como é que nós efetivamente criamos um diálogo entre conhecimentos sem hierarquia. Aliás, mais do que isso, que a gente consiga priorizar a escuta, porque o conhecimento do território não nos é dado a princípio, mas é dado a princípio àqueles que lá vivem e apropriam do espaço. E isso é riquíssimo para o arquiteto, que deveria se beneficiar com essa perspectiva. Isso não nega, em momento nenhum, o conhecimento técnico importantíssimo do arquiteto, mas recoloca o conhecimento dentro dessa esfera de construção de um novo saber, que se dá a partir desse diálogo. E a construção desse novo saber, ele gera projeto, ele gera plano, ele gera estratégia de ação. Então, são aspectos que me parecem muito importantes,
que são, obviamente, de caráter político, não é? E que eles incidem sobre a ação. Então, por exemplo, falamos aqui do Favela Bairro, já foi bastante colocado, e o Favela Bairro foi importantíssimo naquele momento, entre outras coisas do que já foi falado, porque, primeiro, ele reconhece aquela realidade, que muitos de nós que trabalhamos há muito tempo com esse tema sabem que as favelas sequer existiam nos mapas. Então, estar no mapa, ser reconhecido como uma realidade legítima, segundo plano, né? Primeiro entrar no mapa, depois ser uma realidade legítima, depois participar do que seria o projeto mais adequado e depois, que não aconteceu efetivamente, participar do processo de implementação, mesmo das soluções não participou tanto assim, mas, enfim, foi um exercício que não existia. Passou a existir e permitiu que ele fosse aprimorado, né, em fases seguintes, principalmente em projetos que se fazem muito mais complexos. Tem uma outra coisa em relação à equidade muito importante que se coloque. O Sérgio, infelizmente, enfim, ele deu uma saidinha agora, mas ele comentou sobre o momento, o contexto altamente complexo que a gente está vivendo. Essa complexidade ela pode ser traduzida, entre outras questões, por conta das crises sistêmicas que estamos vivendo. É a emergência climática, junto com o potencial de emergências sanitárias. Passamos pela pandemia agora, não acreditem que será a última. Na verdade, né, pelo avanço que a gente tem sobre os ecótones, nessas áreas de fronteira, né, de áreas preservadas, a tendência é que isso seja muito mais frequente, não é? E a gente tem, obviamente, a crise política que está dada, né? Nós estamos no epicentro, né, de uma crise política, inclusive do embate do maior fascista hoje no globo, né, contra a nossa democracia. E a gente precisa deixar claro, porque isso tem efeitos práticos na forma como conduzimos questões, não é? Então, assim, a gente pensar em equidade fora da democracia é uma coisa, na democracia é totalmente diferente. Então, a gente vive uma crise política, a gente vive uma emergência climática e uma emergência sanitária, e ela tem como um contexto de fundo que um contexto extremamente desigual. Pior do que isso, a desigualdade ela tem se acentuado, inclusive nos países centrais. Imagine nos países do Sul, por mais que alguns governos progressistas consigam diminuir um pouco a desigualdade. Mas por que isso é tão importante? Porque os efeitos das emergências climáticas e sanitárias, onde é que ele é maior? Onde é que ele é mais acentuado? Na pobreza urbana, onde a pobreza urbana se concentra, onde, na verdade, são os territórios mais vulnerabilizados, o que aumenta a nossa responsabilidade por aumentar a eficácia e a velocidade dessa transição do que a gente entende como perspectiva de transformação territorial. E a gente só consegue fazer transformação efetiva, socioambiental, quando a gente inclui aqueles do território e está aberto a fazer um debate amplo sobre o conjunto de alternativas que se colocam sobre aquele espaço. Enfim, eu vou ficar por aqui, que senão o tema é delicioso, né? Mas dá vontade de ficar, enfim, falando sobre muitas questões, mas é isso, gente. Obrigada, Luiz. Encerrando aqui, só para dizer, tem uma... Você falando... O que é? Acabei de votar do Pois é, isso que eu ia falar. Encerrando aqui, será que alguém tem algo? Faço minhas as palavras da Fabiana. Quem tem perguntas? Fabiana, depois dessa tem que falar. Tem, Rogério? Não, quem tem? Quem tem? Não, e ninguém tem perguntas? Então fala. A maior interessada de abrir as perguntas. Eu só queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui hoje. Acho muito bacana, assim, arquitetos de ofício, sabe? Os arquitetos que tinham ainda no edifício um credo importante e que passam por essa transformação toda, mais jovens, vão passando, né? E mantendo esse compromisso com o público, com fazer uma arquitetura coerente. Não tem
uma ambição de monumentalidade ou de uma excepcionalidade qualquer, mas uma arquitetura coerente, uma arquitetura aqui que eu vou chamar da cidade, mas uma arquitetura que está lá e que se mantém. Eu sempre passo ali na Catacumba, entendeu, Carlos Porto? Eu falo assim, olha, aquilo ali está inteirinho até hoje. Então, é um conhecimento dos materiais, um conhecimento do construir, que eu acho que é muito bacana. Então, queria agradecer, parabenizar a mesa. Acho que só faltava uma cerveja aí para vocês, para continuar mais tempo. Enfim, essa era a minha reação, muito mais de gratidão do que especificamente de alguma pergunta, porque eu acho que já foi muita coisa falada aqui, desse reconhecimento para vocês. Eu estou falando de negócio rapidinho. Peraí, deixa eu chamar aqui. Eu queria chamar, quando ela fez esse praia, tinha que ser chamar a Andréa Carcoso. Chama a Andréa Carcoso, para ela ter o sobrenome, ela vai ter que ela está rating. Tá, antes. Vamos para aí, só isso. Andréa, volta. Hein? Falou o quê? Não, vocês querem falar alguma coisa da... Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Bastante. Foram bastante conclusivos, é isso? Não, Guilherme tem. Tem uma pergunta aqui. Quer perguntar aqui? Dudu. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos senhores, né, pela presença, pelo conhecimento, mas eu fiquei muito interessado sobre esse mestrado, sobre os estádios. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito interessada em futebol, então, se pudesse, não só os estádios, como os ginásios também, todas as construções poliesportivas que foram mostradas aqui, eu queria saber um pouquinho mais sobre, se tem alguma mais coisas interessantes que podem agregar isso. Mas, enfim, obrigado de novo. Eu chamei de volta, vou passar para o Carlos já. Eu chamei de volta porque quando a Fabiana fez assim, eu achei que ela estava querendo chamar a Andréia. A Andréia, a gente foi colega, ela foi oradora da turma, sei lá como é que é, e a gente faz 40 anos de formada agora. Então era isso, era uma homenagem aos milhões de anos que a gente se conhece, de todos nós, era isso. Eu ia falar muito rapidinho, aí ela foi saindo, enfim. Quer dizer, perdão, o seu nome é? Carlos. O programa de estádios ou centros de esportivos, vamos dizer assim, é um programa muito complexo, evidentemente pela escala, pelo número de pessoas, e que ele deve ser focado em conforto e segurança, basicamente, tá? Por exemplo, quer dizer, sem encerrar o assunto, que é uma coisa enorme, eu e o Gilson e mais o Luiz, nosso sócio, fizemos um trabalho para a Fundação Getúlio Vargas e CBF sobre 40 estádios de futebol da Série A e B, as possibilidades de conforto e segurança nesses estádios, todos eles, Nordeste, etc., tal. Isso gerou um volume que foi publicado pela Fundação. Enfim, eu não sei como se obtém esse material, mas é Fundação Getúlio Vargas, CBF, é um trabalho que nós fizemos. Agora, basicamente é isso, conforto e segurança, ou seja, no Engenhão, por exemplo, atual estádio Newton Santos, foi feita uma avaliação pela PUC do Rio Grande do Sul, não considerando 2 jogos de rampas, a rampa norte e a rampa sul, apenas considerando as rampas centrais, e
o estádio se esvazia em 10 minutos. Ou seja, o padrão internacional seria esvaziar o estádio em 11 minutos. O estádio totalmente cheio, quer dizer, tirar o último espectador daqui andando, atravessando essas passagens que ainda tem o nome romano de vomitorium, passando pelos vomitórios, descendo pelas circulações e descendo as rampas para se colocar na rua e, portanto, em segurança, em 11 minutos. O Engenhão, com 2 conjuntos de rampa desconsiderados, esvaziou em 10 minutos. Portanto, então, conforto e segurança. Agora, é um tema bacana. Eu acho que aluno de escola gosta muito. Né? O Gilson sabe tudo sobre isso, porque não só nós fizemos, na época do PAN, como eu estava impedido de remanejá-los para a Olimpíada, e esse trabalho ele fez sozinho. Entende? É um tema bacana. Enfim, se você achar esse manual da Fundação Getúlio Vargas, eu acho que está tudo ali. Tá? Obrigado. E procure a dissertação. Jean, que ele é do Botafogo. Entendeu? O problema do Jean é que ele é do Botafogo. Fluminense. Que, aliás, é um prazer, né? O quê? É um prazer ter transformado o estádio que a gente desenhou no estádio do meu time. Não. Guilherme. Rapidinho. Primeiro, para saudar os ex-alunos que chegaram aqui quando esse prédio estava novinho, né? Assim, ainda talvez até inacabado, talvez em alguns aspectos. Então, assim, saudar, e é uma sorte para nós ter vocês aqui nesse depoimento assim dessa geração, né? A gente achou que não ia encontrar tantos assim ainda remanescentes, né? Então, então assim, um prazer. Vocês estão em perfeito estado de saúde. Isso nos dá uma esperança. Então, 2 coisas. Assim, primeiro, convidar vocês não sei se já viram a exposição aqui no mezanino, né? Ela retraça com obras de várias gerações, e agradecer aqui Andrés, Rafaela e toda a equipe do NPD que esteve envolvida nessa mega exposição que está acontecendo aqui no 2º andar. Ela já está praticamente montada, então já está visível. A gente vai inaugurar isso na quarta-feira. E só um comentário sobre essa relação com a saúde, né? Eu tenho alimentado um pouco essa tese, talvez valha a pena uma discussão específica sobre isso, né? Porque a gente sabe, em todo caso, no meio do fomento de pesquisa e científico, que a área da saúde é sempre uma prioridade, né? E eu tenho defendido a ideia de que a arquitetura também é saúde, né? Assim, arquitetura e urbanismo. Então, gostei muito das demonstrações e defesas dessa relação. Porque nós cuidamos, né, das pessoas, cuidando das cidades e do ambiente em que elas vivem, né? Assim, acho que é um cuidado até talvez mais efetivo em termos de... Né, foi dito aqui, mas mais efetivo em termos de prevenção do que o que é feito nos hospitais em termos de remediação, né? Então, eu queria realmente saudar isso e dizer talvez que nós poderíamos almejar esse título de doutores, né, também, não no sentido apenas do termo de doutorado, né, alguns de nós, mas também de doutores da saúde pública, né? Assim, acho que é muito importante, talvez seja um caminho de maior esperança para sermos valorizados também enquanto profissão, né? Assim, no sentido pleno do termo. Então, só tenho a agradecer. Acho que foi uma mesa muito feliz. A da manhã também, a do início da manhã, assim, foi uma manhã anotei várias coisas aqui, né? A ideia depois a gente está gravando tudo isso, publicar no canal do YouTube. Talvez não a íntegra total, porque seria muito cansativo, mas talvez com os pontos fortes de cada fala, de cada momento.
Também ficamos muito emocionados aqui de ver esse intergeracional, né? A Gisele, que trouxe para nós também esperança nesse corpo discente, recém-formada, né, em arquitetura, que atravessou, estava comentando com os colegas, né, Gisele, atravessou a pandemia, né, e o quanto você falou aqui de interação, posso imaginar o quanto isso também prejudicou, atrapalhou, dificultou esse seu exercício, essa sua paixão. Então, e agora a gente tem, né, esse espectro temporal talvez mais amplo aí da FNA para a FAO, dos 80 anos. Agradecer muito as organizações, a equipe, né, comandada aí, pela Fabiana, que é a coordenadora do projeto de extensão, mas também o colega Alexandre Pessoa, que se soa a camisa aí para fazer acontecer isso, toda a equipe de coordenação, os nossos estudantes. Estou fazendo esses agradecimentos, acho que a gente vai fazer a cada final de sessão, né? É claro, as moderações dessa manhã foram excelentes. Então, são só agradecimentos e pedir aos que estão aqui presentes de estimularem os colegas para uma maior presença, porque são momentos muito especiais, né? Talvez eles não retornarão com tanta facilidade assim, né? Então, é o esforço que a gente está fazendo em prol da escola, para nos vermos também nesse espelho mútuo, né? Que somos todos FAO, FNA, etc. Obrigado. Deixa eu falar só uma coisa, que é uma curiosidade para os Carlos. O Carlos é meu aluno, Gilson. Bem, o Carlos é meu aluno e o meu primeiro estágio que eu fiz como aluna foi com o Gilson, no Lopes Santos Ferreira Gomes. Está aí até hoje. Olha que maravilha, Carlos. Você pode dar sequência. Não, isso eu não estou falando nem de você, estou falando de mim. Eu já estou há 30 anos aqui como professora, né? Então, eu fiz estágio com você há 30 anos atrás, deve ter sido, sei lá, né? Não sei, não me lembro, mas já tem um tempo isso também, né? E eu acho que isso é muito incentivador, saber que nós estamos persistindo, né, com a arquitetura e com o urbanismo, né? Isso é bom para o aluno, eu acho, né? Bem, é só isso que eu acho que é uma curiosidade. Bom, gente, fechando aqui a mesa, tem que falar que da participação. A minha moderação abriu a participação de todo mundo. Você vê como é que a gente tem que exercitar a escuta forte, né? Falando sério, escuta forte é um termo muito importante da ecologia dos saberes que a gente aprende que eu aprendi com a Elô Ferreira, com a Elô Teixeira, que é a antiga Elô Buarque. Então, assim, acho que a gente... E eu queria fazer exatamente isso, eu não queria que minha voz fosse menor e que a de vocês aparecesse. Acho que o objetivo foi cumprido. E eu acho que a gente tem que dar voz cada vez mais a todo mundo. E eu estou falando isso para os alunos, porque é o seguinte, vocês veem como as pessoas falam, se a gente pede para falar como é que foi a trajetória, como é que chegou e tal, falam com uma felicidade muito grande, né? E eu acho, e essa felicidade que vocês, alunos, estão construindo. E eu me lembro de uma história que... assim, muito rapidinho, no Pablo, a gente no CT Infra 1 ainda, estavam querendo fazer misérias aqui com esse edifício, trocando piso por não sei o quê. E aí teve outro professor, que era do ETU, Jerônimo, que falou que não e tal. E aí o Pablo falou uma frase que eu repito e dou autoria para o Pablo, para os alunos, é o seguinte: esse edifício é uma aula. É uma aula. A gente fica muito impressionada que ele, por muitas vezes, foi um efeito da ditadura ter deixado muito para lá, que está em péssimas condições, que não sei o quê, mas é uma aula. Olhem com carinho o ambiente onde vocês estudam e trabalham, porque realmente é uma aula. Eu mostro lá, eu falo, vocês já viram os alisares das portas aqui? Não, não tem. Então, isso é uma aula. Se tivesse, seria diferente, e por aí vai. E outra coisa, queria lembrar, essa aqui eu lembro para o Guilherme isso, a arquitetura, assim, o CCS, todas as disciplinas de saúde, de tecnologia, são muito bem vistas, muito valorizadas, mas a arquitetura é um dos cinco unidades, nota 5. A graduação é nota 5, é a nota máxima.
entendeu? E a maioria arquitetura, design, direito, dos 5, 4 são das ciências humanas ou ciências sociais aplicadas. Então, não tem por que não nos ouvirem. Não tem por quê, entendeu? A gente faz um trabalho fundamental. Assim, a gente está, na hora que, eu pensei que alguns de vocês fossem dizer isso, como é que a gente torna uma cidade melhor? Trabalhando, gostando da cidade e externando esse amor pela cidade, pelo prazer que a gente tem de fazer o trabalho que a gente faz, seja como arquiteto, como professor, seja como for. Muito obrigada a todos, foi uma aula.